Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre a tributação de dividendos e bem como alguns impactos nos nossos investimentos. E bem como outras perspectivas de impactos na renda fixa que também irá impactar diretamente em alguns fundos imobiliários. Antes de começar esse vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá, tributação dos dividendos e agora? Muitas pessoas têm me perguntado quais cenários que podem acontecer e bem como alguns impactos nas empresas. E todo esse alvoroço se deu devido a essa notícia recente. O Ministério da Economia tem proposta para taxar a distribuição de dividendos. E até então, a proposta é de uma taxação nos dividendos em 15%. E também estão querendo eliminar o JCP. A princípio são essas informações iniciais. Porém, em contrapartida, na medida que será tributado o dividendo, eles querem compensar com a redução ao longo de 2 anos na alíquota base de imposto de renda sobre PJ, aqui de 15% para 12,5% e depois para 10%. Mas isso em particular, eu só acredito vendo se isso irá acontecer ou não. Porque eu não duvido nada que eles permaneçam com essa alíquota de 15% e tributem os dividendos. Vamos comentar agora sobre alguns impactos que isso pode acontecer, bem como com dados reais e algumas simulações também. Bem, na prática, se realmente isso acontecer, de reduzirem a tributação na pessoa jurídica, as empresas em particular vão pagar menos impostos do que elas pagam hoje. E com isso as empresas se tornarão mais lucrativas e dispõem de mais caixa, elas poderão realizar mais investimentos e assim entregar mais crescimento de lucro no futuro. Porém, algumas empresas não necessitam investir bastante. Digamos assim, um exemplo prático, a Odontoprev, entre outras empresas do setor da energia elétrica que crescem tomando dívida barata e acabam tendo um payout elevadíssimo. Então, isso por um lado pode ser bom para o acionista no médio a longo prazo e também mal no outro caso de empresas que pagam basicamente todo o seu lucro em forma de dividendos. Também devemos ter mudanças na tributação da renda fixa, então ficamos atentos aqui. Porque sabemos que tem aquela tabela regressiva de imposto, a alíquota de 22,5% até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, uma alíquota de 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e para investimentos acima de 2 anos, a alíquota de 15%. Então, a expectativa é de uma alíquota única, é esperado que seja de 15%. Porém, na medida que eles estão prevendo a redução da alíquota de IR, da renda fixa para 15%, a perda dessa arrecadação será compensada pela tributação de investimentos que anteriormente eram isentos. Aqui no caso LCI, LCA, CRI e CRA. Muito cuidado aqui aos CRIs, porque vários fundos imobiliários, principalmente de papéis, têm boa parte do seu portfólio atrelado aos CRIs. Em particular, salvo engano, o Maxi Renda, o MXRF11, tem mais de 60% do seu portfólio atrelado a CRIs. E além do mais, como mencionado, essa mudança só afetará novos investimentos e as antigas permanecem do jeito que estão. Dessa forma, em particular, o impacto da tributação nos CRIs, que até hoje são isentos, e com a tributação, será necessário um aumento dessas taxas dos juros pagos por elas. Consequentemente, pode não acontecer um aumento capaz de suprir essa cobrança do IR, o que provocaria uma queda nas cotas dos FIIs. Então, o impacto seria mais relevante ainda, porque a tributação dos dividendos cairia como uma bomba, em particular para os fundos imobiliários, caso isso ocorra no futuro, uma vez que eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros. Então, consequentemente, caso no futuro tributem também os proventos dos fundos imobiliários, provavelmente iríamos ver quedas significativas nas cotações. Então, um exemplo prático aqui, se o investidor aceita pagar R$100 pela cota de um FII e recebe líquido 60 centavos por mês, que dá um yield mensal de 0,6%. Então, caso também ocorra a tributação dos proventos em FIIs em 20%, similar às ações, o valor líquido cairia para 48 centavos e para continuar recebendo os mesmos 0,6% ao mês, a cota deveria cair de R$100 para R$80. Então, com a possível também tributação dos proventos dos FIIs, seria responsável por uma queda de 20% nos preços das cotas. Então, vocês me perguntam bastante, a estratégia de dividendos morreu, tanto em ações como em FIIs, que também podem ser tributados. Pegamos aqui um exemplo geral. Várias ações de dividendos pagam em média 6% de dividend yield ao ano. Algumas mais e outras menos.
Então a tributação de 15%, o yield líquido cairia para a casa dos 5,1%. E atualmente ainda são ganhos bem superiores ao da renda fixa. Então, e além do mais, sem contar a possibilidade de ganho de capital com a valorização dos ativos. E cabe destacar que a empresa não mantém esse dividend yield fixo. Se a companhia continuar crescendo seus lucros e continuar com o mesmo payout, a tendência é que o dividend yield em relação ao seu custo de aquisição seja bem superior desse 5,1% líquido, se o imposto para PJ diminuir e os lucros da companhia continuarem aumentando. Então há seus prós e contras, mas eu imagino que os acionistas serão penalizados no curto prazo. Porém, com a bronca, a extinção do JCP pode impactar várias empresas, principalmente os bancos. Porque é interessante o JCP, que as empresas utilizam desse JCP como artifício contábil para pagar menos impostos. Então, de forma prática, os pagamentos de JCP feitos pela empresa são considerados como despesa, por serem realizados antes do lucro líquido. Porém, existem limites para esses montantes de JCP, dados principalmente pelo TJLP, as taxas de juros de longo prazo, que é aplicado sobre o capital social da empresa. Então, exemplo prático disso, que pode impactar bastante os resultados. Na atualidade, sem considerar esses novos impactos, suponhamos que a empresa tenha 100 milhões de capital social e uma TJLP de 5%. Então, a empresa pode declarar até 5 milhões de JCP anuais para pagar aos seus acionistas, e esse valor será deduzido das despesas financeiras. Consequentemente, irá pagar menos impostos. Então, um exemplo prático aqui, suponhamos que a empresa tenha lucros antes dos impostos de 151 milhões, pague seus impostos e contribuição social sobre o lucro líquido de 51 milhões, então restará 100 milhões de lucro líquido para a empresa. E se ela tiver um payout de 50%, então os acionistas receberão 50 milhões em dividendos. Esse é o cenário A, e esse é o primeiro cenário quando a empresa só pagará dividendos aos seus acionistas. Em um segundo cenário, caso a empresa pague 5 milhões de JCP, então aquele lucros antes de impostos cai de 151 milhões para 146 milhões. Então, o imposto será sobre uma base menor, aqui desses 146 milhões. Neste caso, a empresa pagará 49 milhões de impostos e contribuição social sobre o lucro líquido. Consequentemente, o lucro líquido cai para 97 milhões. Então, qual o benefício disso? No cenário anterior, a empresa lucrou 100 milhões e neste cenário, 97 milhões. Então, para a empresa chegar nos 50 milhões de dividendos que ela quer pagar, ela já pagou 5 milhões de JCP. Então, ela teria que pagar 45 milhões em dividendos para chegar no montante total de 50 milhões. Dessa forma, note que a empresa pagando o JCP, ela pagou, entre aspas, o mesmo valor bruto de dividendos e pagou menos impostos. Aqui no caso ela pagou 2 milhões a menos de impostos. Porém, lógico que houve o abate dos 15% de IR no JCP, naqueles 5 milhões. Então os valores líquidos que o acionista recebeu ficou de 49,2 milhões. Então o que pode acontecer, o que realmente acontece nas empresas, a empresa pode compensar e aumentar um pouco os dividendos. Aqui no caso, distribuir 47,750 milhões. Consequentemente, vai remunerar 50 milhões líquidos para os seus acionistas. Pois ela pode fazer isso porque ela economizou 2 milhões em impostos e ao todo irá economizar 1,5 milhão, caso ela aumente esse dividendo, para que os acionistas recebam 50 milhões líquidos. Dessa forma, nesse cenário hipotético, na medida que a empresa pagou o JCP e fez o mesmo montante na sua distribuição de dividendos, ela economizou 1,5 milhão. E esse valor pode ser reinvestido na sua empresa e, consequentemente, aumentar seus resultados futuros. Então, neste caso, estamos vendo que, na prática, vale a pena a empresa pagar um pouco de JCP para ter essa manobra contábil e, consequentemente, gerar economia de impostos. Além do mais, o quão seriam impactados os bancos. Aqui temos uma notícia recente. Como sempre, estão batendo nas ações de bancos e os bancos serão os mais prejudicados. Como sempre, o pessoal batendo nos bancos e os bancos lucrando significativamente em todos os trimestres. Então, menciono aqui, os bancos pagam muitos dividendos e JCP, isso gera benefícios fiscais, como mencionamos nesse exemplo prático, e consequentemente eles acabam pagando menos impostos. Dessa forma, vamos mostrar um quadro depois desse slide, e esse potencial benefício fiscal
representaria 13% do lucro líquido recorrente dos bancos brasileiros. Então, de acordo com os cálculos, esses benefícios fiscais para o Banrisul, o Banco ABC, representam 19% da sua receita líquida, Banco Brasil, Santander e Banco Itaú entre 14% e 11%. Porém, um asterisco aqui bem grande, porque vocês estão em toda essa histeria com ações, taxação de dividendos. Eles ressaltam, porém, que os cálculos não consideram uma redução potencial na taxa de imposto ou tributação de dividendos, uma vez que nada ainda está claro se essas propostas seriam aplicáveis para os bancos ou como elas seriam implementadas. Então aqui temos o quadro: Itaú, Santander, Bradesco, Banrisul, Banco ABC. Patrimônio líquido. Aqui a taxa de juros de longo prazo, atual de 4,9%. O potencial total de JCP máximo, eu pego esse 136 bi e considero aqui 4,9% disso. Então, no caso, o Banco Itaú poderá propor, no máximo, 6,7 bi de JCP. Então, considerando uma taxa de imposto de 45%, o potencial de benefício fiscal, 45% desse possível total de JCP, é algo em torno de 3 bilhões. E esse potencial benefício fiscal, referente ao lucro líquido recorrente do Banco Itaú, é algo em torno de 11%. Basta pegar esses 3 bi, potencial de benefício fiscal, e dividir por esse lucro líquido recorrente. Então, como mencionado, lógico que os bancões, entre outras empresas, devem sofrer bastante, sim, mas nada de forma tão absurda. E também não foi mencionado aqui o quão será reduzido a taxa de imposto dos bancos. Porque, por um lado, podem extinguir JCP, os bancos irão perder esses benefícios fiscais, mas podem acabar pagando menos impostos. Então acabam balanceando de um lado e compensando do outro. Então, estamos vendo que não tem necessidade de tanta histeria nas ações. Ainda nada está claro e nada foi aprovado. Se for aprovado, continuarei com a estratégia. Várias dessas empresas que investimos atualmente, focadas em dividendos, de alguma forma irão remunerar seus acionistas, seja dessas perspectivas que vimos, ou mesmo anunciando dividendos, e dessa forma será tributado da fonte. Não tem motivo para histeria, as ações no longo prazo sempre superarão qualquer renda fixa, e mesmo a remuneração tributada ainda será mais interessante do que qualquer renda fixa. E bem pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!